Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio vai ser sobretudo centrado à volta das grandes voltas, começando pela volta à Itália, o rescaldo dos primeiros 3 dias que decorreram na Albânia e uma análise em relação àquilo que poderá acontecer na próxima semana. Vamos também dar destaque ao ciclismo feminino, que na última semana viu decorrer a volta à Espanha feminina com o domínio já esperado de Demi Vollering. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Miguel Pratas, de regresso à Ribalta. Olá. Como te sentes, Pratas? Estavas com saudades nossas, Ana? Não, nem por isso, só vim aqui conhecer o estúdio e buscar a minha caneca. E agora vais um hiato de 6 meses agora, novamente. Não, na verdade eu só vim porque o Rogério pediu-me e pagou-me Estava cansado. algumas cervejas para estar aqui com vocês. E ao meu lado direito, Fábio Babão. Olá, malta. Sempre com o seu carinho para com a câmara, não é? Prazer ver-te aqui, Pratas. Obrigado, é um gosto estar com vocês. Já viste? O Pratas Ainda trata-nos mal, diz que não estava com saudades nossas e tu tens logo a necessidade de lhe dar carinho. Acho interessante, Nota-se a finalmente diferença de percebeu a tratamento. importância que o projeto tem e decidiu aparecer. Sim, vem conhecer um bocadinho do falso plano, no fundo, não é? Dizem que é giro, que falam sobre ciclismo, tu até gostas de ciclismo. Um pouquinho. E vamos então falar de ciclismo e começamos pelo resumo das etapas e começamos contigo, Pratas. Hoje o palco é teu. O que é que te pareceu destes primeiros 3 dias por terras italianas? Foram 3 Terras dias. albanesas, na prática. É verdade. Não foram italianas. Foram 3 dias by the book em que os favoritos acabaram por vencer as equipas. Neste caso a Trek fez o que tinha para fazer em prol da sua líder e ele concretizou. E na etapa do contrarrelógio o Tarling, que era o grande favorito, também conseguiu vencer, por isso não há grandes surpresas. Deixa-me só dar a nota, Bau, até para também estares dentro desta conversa, de que se ele diz que não há grande surpresa é porque ele já estava à espera que o Aronson perdesse 1 minuto e meio no primeiro dia, não é? Era expectável. Era E expectável. ele tem sempre muito pouca confiança no Aronson e já estava à espera que ele perdesse 1 minuto e meio no primeiro dia. Nós percebemos logo que aquilo não era... Sim, claro. Faz parte, até porque o Aronson é de tal forma forte que se também não der de avanço aos outros, não tem a mesma graça ao longo da volta à Itália. Podes prosseguir. Se quiseres defender. Sobre o Arnzeman eu tenho um hot take já aqui preparado, mas vou disparar mais daqui a bocadinho. Bem, sobre as 3 etapas que aconteceram nestes últimos 3 dias. A primeira etapa era uma etapa que não era demasiado dura. Não era demasiado dura para os trepadores conseguirem fazer diferenças, mas tinha algumas dificuldades que podia pôr em xeque os sprinters e equipas como a Lidl ou a Visma, com o Mats Pedersen ou com o Van Aert, tinham que dar gás e fazer com que os sprinters depois ficassem para trás e nesse sentido conquistarem a primeira camisola rosa. E acabou por ser isso que aconteceu. Deixaram uma fuga com poucos elementos e para a frente. O Moniquet, o Taco Van der Urne e mais 3 pinos italianos. O Moniquet acabou por passar primeiro na primeira contagem de montanha e levou a camisola envergou a camisola da montanha e é ele que até agora a mantém. Mantinha, mas sim. Hoje perdeu. Não perdeu o Fortunato. Começa bem. Depois o que é que aconteceu? O que é que aconteceu na etapa? A etapa tinha 2 subidas já à Surrel no circuito, com alguma dificuldade. A Lidl aumentou o ritmo para ir deixando os sprinters para trás e foi isso que foi acontecendo. Groves e por aí fora foram ficando 1 a 1. Sendo que a Alpecin chegou a trabalhar no início até chegar às subidas, a Alpecin com a Lidl e com a Visma eram quem trabalhava para tentar apanhar a Sim, fuga. porque tradicionalmente quando nós olhamos para este tipo de etapas, em que só os sprinters versáteis é que podem passar, Groves é um dos primeiros nomes que nós pensamos. Mas Mats Pedersen realmente está a subir a um nível que mesmo Groves não tem capacidade E de até competir. mesmo tu veste que as equipas, por exemplo, a Cofidis mete na fuga a Moniquet e a Intermarché mete na fuga o Taco, porque no fundo têm sprinters puros que provavelmente não iam passar aquelas dificuldades, portanto também não iam querer estar a trabalhar. Portanto, Sim, mas compreende-se do lado da Alpecin. Primeiro porque é uma equipa que aparece no giro com praticamente um só objetivo, que é competir com Groves. Como sempre. Não só para vitórias em etapas, mas eventualmente para a ciclamina. E depois porque Groves, em teoria, entre os sprinters é um dos melhores trepadores, mas, como tu estavas a dizer e bem, não resistiu, nem resistiu ele, nem no fundo resistiu nenhum sprinter, não é? Certo, os sprinters acabaram todos por ficar para trás e no final a Lidl fez um lead-out perfeito pelo Matthias Vassek, que está a fazer
um giro fantástico. E Van Aert já não é sprinter, só para esclarecer. O Van Aert perde os sprints todos. Não pode ser... O Van Aert nunca foi bem um sprinter, não é? Foi a primeira parte. Ele aparece no Tour a sprintar. Em etapas, tecnicamente não eram para puros sprinters. Certo, mas ele também ganhou um Mont Ventoux e não é um trepador. Até só que eu gosto É um muito... ciclista surreal no sentido da sua versatilidade. Eu gosto muito de rasgar no Van Aert e neste ano tenho tido vários motivos para isso, mas verdade seja dita, ele fez um sprint muito bom e se aquilo tivesse mais meia dúzia de metros, eu não sei se ele não apanhava o Mats Pedersen. A verdade é essa. Para finalizar a análise sobre a primeira etapa, surpresas pela negativa, Timo Arnsman e o Derek G, que perderam tempo sem ter nenhuma queda, portanto foi na subida, ficaram para trás. Parece que tiveram furos nas pernas, como o Henrique gosta de referir. E a infelicidade de Mikel Landa. E perderam algum tempo. E a notícia do dia foi o abandono do Mikel Landa, que na última descida a alta velocidade esbardalhou-se. E pronto, e neste momento é oficial. Remco Evenepoel vai ser o líder da Sim, da há a possibilidade de Landa já não competir sequer em 2025. Quando ele cai e percebe-se que a mobilidade está reduzida, ainda houve aquela esperança que fosse a clavícula, que costuma ser a razão habitual no ciclismo, mas ao fim de 1 ou 2 minutos sem ele se mexer percebeu-se logo que era mais grave e confirmaram-se as piores expectativas em relação ao landismo. Um abraço para todos os landistas lá em casa. É sempre um momento triste. E era um homem que na última semana pelo menos poderia vir a animar a corrida, pôr a equipa toda a trabalhar para depois atacar e não correr bem. Mas ao menos era divertido. E outra nota positiva sobre esta etapa é o terceiro lugar do Luís Alar, da Movistar, que vou voltar a referi-lo mais à frente, mas voltou a fazer terceiro na terceira etapa. Portanto, 2 top 3 em 3 etapas, nas únicas 2 que ele podia disputar. É realmente um início bom para um corredor venezuelano que estava a fazer uma temporada até um bocadinho discreta. Na sua primeira temporada no World Tour. Pronto, sobre a segunda etapa, era um contrarrelógio muito curto e técnico, em que Joshua Tarling, sendo o único especialista topo de gama presente, era o grande favorito e acabou por vencer, mas não por muito. Venceu por 24 centésimas. Segundo classificado, Primož Roglic, que foi o outro grande vencedor no dia, porque acabou por ganhar imenso tempo a toda a gente da geral, tendo em conta a pouca distância do contrarrelógio. O top 3 fica fechado com o Jay Vine, também um contrarrelogista que, quando quer, também consegue fazer bons resultados nesta componente. E notou-se ali no Jay Vine que houve ali, a certa altura, a curva até passou em repetição, porque ele não corta bem a curva, ele faz a curva já a meio da estrada em vez de estar encostado mais à esquerda, e tu sentes que ali se perde tipo 1, 2, 3 segundos que ele podia ter ganho. Mas é a diferença entre a estrada e o Zwift, isto bate sempre não, e vale a pena se calhar mencionar, que nós não falámos quando falámos da primeira etapa, que o Jay Vine perdeu 4 minutos, e então a UAE está agora limitada de opções e tem só para aí 5 líderes. Em vez de ter 6, e eu não sei como é que eles vão lidar com essa situação, tanto que ele começou logo a querer recuperar tempo, que é para reentrar na luta. O que é que interessava, o que é que esta etapa tinha de interessante era perceber como é que os homens da geral iam-se conseguir defender. O melhor homem da geral, além do Roglic, acabou por desiludir. E um bocadinho irónico isto, mas é verdade. O Juan Ayuso, que era um dos favoritos à partida para esta etapa, foi 10º, perdeu 16 segundos, que é muito tempo, mas ainda assim foi o segundo melhor dos homens da geral. Eu gostava de perceber porque é que o Ayuso levava uma garrafa na bicicleta, uma garrafa de água que acabou por saltar, tipo, porque ele passa num scalp e salta-lhe a garrafa de água da bicicleta. Isto é tu analisar mal. Não sei, não reparei. Porque o Valadas viu e salta qualquer coisa e começou logo a dizer que lhe tinha saltado uma parte importante da bicicleta, até que lhe dissemos que era a garrafa de água. E depois começámos a questionar para que uma garrafa de água num contrarrelógio de 14 km, não faz sentido. Tipo... O homem tem que se hidratar. É um rapaz, se hidratar, sim. E podia ter algum problema. Mas deixar só a nota que o Ayuso caiu na primeira etapa. Não quer dizer que não está relacionado com a prestação menos boa. Não foi uma má prestação. Eu acho que mais do que a Ayuso estar abaixo do esperado. A Ayuso acaba a 17 segundos de Starling, que é um dos maiores especialistas do mundo. Não é um resultado chocante. Eu acho que Roglic esteve acima daquilo que eu estava à espera, sobretudo num esforço tão curto, e prova que entra na volta à Itália, pelo menos com ótimas pernas. Vamos ver, isto dura 3 semanas, não é? Às vezes entrar com ótimas pernas até... não é grande sinal. Aqui em termos dos homens da geral, quem se conseguiu defender minimamente, e temos aqui uma outra surpresa, foi o
o Arensman, mais uma vez referir a Arensman, é sempre bom. É a estrela deste podcast. O Max Poole e o António Tiberi, que são ciclistas que já fizeram bons resultados neste tipo de esforço. O Storer, para mim, é a maior surpresa do dia em termos dos homens da geral. E também o Derek G, apesar de ter perdido tempo na primeira etapa, tal como o Arensman, conseguiu fechar dentro do top 20. E são ciclistas que perderam menos de 30 segundos para o Roglic, portanto defenderam-se bem. Todos os restantes, tirando uma outra exceção que são realmente maus e não esperávamos melhor, acabam por ser muito penalizados já numa fase inicial. Mas pronto, isto são 3 semanas. E começa logo a abrir algumas diferenças. Isso é uma das coisas que eu gosto dos contrarrelógios no início das grandes voltas, é começar logo a abrir algumas diferenças. Quando formos para a montanha já sabemos que também há 2 ou 3 nomes que já vão ter que atacar para tentar recuperar tempo e isso acaba por trazer mais dinâmica. Eu até tinha posto mais 10 km nisto, acho que 14 é um bocadinho curto, mas acho que já dá para qualquer coisa. Ainda vai haver muita estrada. Quanto tempo perdeu o Fortunato? 1 minuto e tal, para aí, não? 14 km é muito. Depois, O Fortunato também já está bem para trás na geral, sim. Mas pronto. E depois aqui mencionar o Mats Pedersen, que à partida para a etapa estava com a camisola rosa e podia tentar, e tentou certamente defender a camisola rosa, ficou em sétimo, foi um excelente resultado, e iria chegar à terceira etapa apenas um segundo de Roglic. O colega Vassetes também fez mais um excelente contrarrelógio, já tinha feito na última Vuelta, segundo, nós estivemos lá, e ele é muito forte nesta componente, portanto também... E até aos 20 km. É a praia dele e acabam por ficar os 3 separados por apenas 5 segundos. O Roglic, o Mats Pedersen e o Vassetes, o que dava boas indicações para a terceira etapa, uma vez que o Mats Pedersen ia querer recuperar a rosa e tinham sempre a alternativa de um late ataque do Vassetes. E visto uma Bora que colaborou também o dia todo na tentativa de apanhar a fuga, ou seja, não foi só o Lidl que trabalhou durante o dia de hoje. Portanto... Claro, agora era do interesse deles entregar a camisola rosa a outro. Mas certificarem-se que chegavam lá dentro do tempo, eu para acho também não perder. Que agora, já vamos à análise da terceira etapa. Em relação à segunda, só dizer que o Van Aert era um dos favoritos à partida e não Eu ia tentou. dizer, então, mas o Van Aert também não é um Certo, certo. O Van Aert não tentou, por alguma razão, não se devia dar a sentir bem. Em termos das desilusões, além dos homens da geral, o único destaque é realmente o Van Aert, que foi 34º, salvo erro, perdeu imenso tempo, quer dizer, fez segundo na primeira etapa, estava ali a 4 segundos do Mats Pedersen, podia perfeitamente recuperar esses 4 segundos, porque ele é bom neste 38. esforço. E depois faz um contra-relógio. Sim, e ele até falou na entrevista no fim da primeira etapa de que ia tentar no dia a seguir chegar à Rosa, ou seja, claramente ele tinha essa intenção e por alguma razão, às vezes eles não acordam bem dispostos, né? Eles não são máquinas e... As pernas é que mandam. E Van Aert claramente... Aliás, mesmo a postura dele em cima da bicicleta, a partir do segundo, terceiro quilómetro no contra-relógio, dá logo a sensação de que ele não está a fundo, ou seja, percebeu que as pernas não estavam em condições de disputar a etapa. Pronto, e agora arrancamos a terceira etapa com um episódio caricato. Foi a aparição de Tadej Pogačar na etapa. Na Albânia. Na Albânia. Ele é assim, já se estava há 15 dias a falar-se de ciclismo sem se falar de Tadej Pogačar e ele começa a ficar com ciúme. Eu acho que é sede de protagonismo, se calhar também não lhe fica bem. E vou-te deixar narrar este belo momento. Eu vou estar atento ao UCI para ver se eles vão dar cartão amarelo a Pogačar, porque isto é uma ainda por cima, e eu não percebo o ataque direto ao ciclista da Intermarché. Foi ao Dion Smith, salvo erro. Sim. Isto é antidesportivo, isto é cartão amarelo certinho. Sim, ainda por cima ele bate e vai-se logo embora. Nem finge, não se tenta manter no pelotão. Ele só entrou para estragar. E com a câmara ali a filmar. Exatamente. Achei desagradável da parte dele, mas apesar de eu ser um grande fã de Pogačar, acho que há certos momentos que temos que deixar o palco para os restantes. Mas e em ciclismo propriamente dito, corrido por pessoas e não por goats? Sobre a etapa em si, tinha características parecidas com a primeira, ou seja, uma etapa de média montanha, ali com umas subidas com alguma dureza, tinha uma subida mais dura a cerca de 35 km da meta, que era um bocadinho mais dura do que as da primeira etapa, e mais uma vez a Lidl, com confiança em altas do Mats Pedersen, voltou a aplicar a mesma tática, por ritmo alto, deixar os sprinters para trás, voltaram a ficar praticamente todos. Groves é um dos que me está a desiludir porque eu pensei que pudesse resistir na primeira honesta e em nenhuma conseguiu chegar ao fim. Ainda tivemos ali o Fortunato e o
E o pelo Bilbao, isolados, mas não com muito tempo, sempre controlados pela Lidl. Mais uma vez, Matias Vassetes serve de bandeja o Mats Pedersen. Mais uma vez, não foi por muito, ou se calhar as imagens induzem em erro. Sim, mas por muito não foi. O Corbin Strong ainda não foi desta que consegue uma grande vitória numa competição destas. E como já referi há bocado, o World Luís Aular mais uma vez fecha o top 3. Portanto, foi uma etapa muito idêntica à primeira, taticamente, e com o sucesso da Lidl, que já tem um giro muito bem sucedido, e o Mats Pedersen se já era o favorito à partida para ganhar a camisola dos pontos, neste momento Eu acho que Já hoje destruiu até- muitas fantasies. Eu acho que hoje, sabendo ele que não tinha, Mats Pedersen, que não tinha Van Aert, ainda estava se calhar mais confiante que iria ser para ele. Mas atenção, só para dar algo, mais mérito ainda a Mats Pedersen, porque ele o merece. A subida de hoje são 10 km a 7,5%. Eu sei. Isto não é uma subida de sprinters, não é suposto nenhum sprinter passar. Ou seja, ele realmente está a subir a um nível Mas a realidade estratosférico. foi Também que o ritmo não foi inacreditável. Foi aquilo que nós dizíamos em antevisão da etapa, ao fazer a antevisão, que era, se a equipa se a subida for atacada por homens da GC, o Mats fica para trás. Certo. Agora, deixaram a Lidl controlar a forma que iria ser feita a subida. Portanto, se a Lidl estava a fazer aquela subida era porque o Mats tinha pernas. Portanto, Mas têm que ser boas pernas. Mas Mas desta vez até Van Aert ficou para trás. eu Ficou tenho aqui Groves, um ficou Van espacinho Aert para também. elogiar o Mats, porque Ok, eu vou ok, elogiá-lo com bastante. certeza, peço desculpa. Mas mais do que elogiar o Mats, é a equipa da Lidl. Certo. É isso, Mats e Lidl, Vassetes com lançamentos perfeitos. Hoje o Mosca também fez um trabalho bom na perseguição. Até o Ciccone, Ciccone que está estava nos na- últimos quilómetros a trabalhar para ele. Sim, que e- supostamente vem com ambições de classificação geral. Supostamente. Exatamente. Vem. E E deixa-me só dizer até em relação a isso, o Mads hoje diz no fim, estou desejoso que cheguem às montanhas para poder retribuir o trabalho do Sem Ciccone. dúvida. Era o que eu te ia dizer, não te admires se na sexta-feira ele não estiver na fuga, o Mads, porque é bem provável que esteja na fuga, que é para ajudar o Ciccone lá à frente. E o Mads é esse atleta e eu acho que por isso é que também a equipa acaba por lhe dar este outro lado, porque sabe que vai obter dele também. Quantas vezes nós vimos o Mats Pedersen a carregar bidões para a equipa com o camisola de campeão do mundo? E a ir para as fugas de verde no Tour, e também já fez o mesmo. E já este ano, até no Paris-Nice, com o Skelmose, a trabalhar em etapas de montanha, é claramente um ciclista que não tem problema nenhum de se colocar em prol da equipa. E eu também acredito que isso é um tipo de atitude que, quando chega o momento dos outros trabalharem para ele, também ajuda a terem um bocadinho mais de vontade, não é? Sem dúvida. Eu recentemente vi o documentário do Mats Pedersen e os próprios colegas dizem, inclusive, é que o Mats é uma pessoa que é bastante respeitada no pelotão porque, ou seja, quando ele vence, não existe propriamente alguém que fique chateado, Sim, ou seja, sim. não tem propriamente inimigos. E sem dúvida, não sei se quer já passar para o ponto a seguir, Mats Pedersen tem vindo a ser o sinónimo de que o trabalho recompensa. Porque, no fundo, se olharmos para o Mats Pedersen de há 2 anos, ele não tinha esta capacidade toda. E foi desenvolvendo, colocando mais horas de treino, trabalhando mais, ganhando condição que, se calhar, ele não tinha. Olhamos para o Mats Pedersen e, se calhar, pensamos num Cristiano Ronaldo, que é, tu não tens, logo à partida, tudo o que é necessário, mas o trabalho vai-te permitir estar ao nível daqueles que já nasceram com isso, digamos. Sim, dá a assim. ideia que o talento natural não se equipara a Mathieu Van Der Poel ou esse tipo de nomes. Infelizmente a genética não lhe foi dada dessa forma e ele teve de ir a trabalhar por ele. Também é verdade que, quando chega os momentos e ele tem que se confrontar com esses, também raramente consegue lutar de igual para ele. Sim. Agora, estas 2 vitórias são muito autoritárias. Ele já o tinha feito na Vuelta há 2 anos, de vencer 3 ou 4 etapas também com domínio. Ou seja, eu acho que este tipo de percurso é onde ele é perfeito, porque ele é neste momento claramente entre os homens que sprintam, ele é o que sobe melhor. E ter a equipa toda à disposição para controlar a corrida, ele consegue deixar todos os sprinters para fora, e mesmo não sendo ele, e eu estou com alguma curiosidade para ver o que é que vai acontecer terça-feira, vai ser o primeiro sprint mais plano, para ver até que ponto é que ele se consegue imiscuir num pódio, por exemplo. Eu acho que tanto de camisola rosa ajuda, porque nós sabemos que a camisola de líder dá sempre uns watts a mais, mas as imagens que eu tenho deste ano do Mats Pedersen a sprintar em pelotão compacto não são particularmente... E não são. Para o Mats Pedersen ganhar um sprint em pelotão compacto, ele tende a arrancar a 500 300 metros, sim, ou sim. mais, porque no fundo ele sabe que consegue gerar esses watts durante esse tempo todo e em relação aos sprinters puros, eles só os conseguem fazer nos últimos 250, 200 metros. A verdade é que isto depois tudo depende de colocação. E quando é que ele lança o sprint? Porque se ele deixa alguém lançar o sprint antes dele, ele perde a roda e acaba-se toda aquela
potência que ele consegue gerar, porque não é, a meu ver, não é algo que seja de rápido, ou seja, ele não chega do 0 aos 100 num instante, não é tão explosivo. mas ele consegue se manter nos 100 mais tempo que os outros. Mas pronto, lá está. Eu acho que o Mats Pedersen está atualmente num nível superior à competição e notou-se isso nos monumentos e quero-te aqui dizer que, há bocado estavas a dizer que não se compara a Van der Poel e ao Pogacar, eu continuo a achar que aquele furo em Roubaix limitou um bocado aquilo que poderia vir a ser a prestação de Mats. Depois o que é que aconteceria? Vamos ter que esperar por 2020. Mas o Bettiol também furou ontem. Também, sim, o Bettiol está furado, no geral, na carreira. Volta e meia a bicicleta anda, mas a maior parte do tempo está furado, não sei porque. É assim, tu não gostas da minha pergunta, então falas do Bettiol. É assim, só para... É uma facadinha. Outros destaques destes primeiros 3 dias, esperavas mais ação? Não? Alguém te surpreendeu pela positiva, pela negativa? Fugindo aqui um bocadinho aos nomes que já falámos, naturalmente. Tenho aqui, lá está, alguns... o Prata já fez aqui alguma referência, ou seja, para mim a corrida foi mais ou menos previsível a partir do momento em que os 3 favoritos das 3 etapas, neste caso Mats Pedersen era para a primeira e para a terceira, vencem. Tu não podes dizer que houve grandes surpresas e as surpresas a partir daí são sempre negativas, excepto se calhar aqui Primož Roglič, que teve muito bem ontem e eu não estava à espera que ele tivesse um tão bom contrarrelógio e vê-se uma Red Bull Bora bastante oleada com o Roglič. Já não há aqui indecisões, parece que a forma como a equipa está construída, Pellizzari está a fazer até ao momento, só foram 3 etapas, mas está a fazer um giro muito interessante. Daniel Martinez também, e tenho a certeza que Daniel Martinez vai ser sempre um escudeiro de Roglič para o que aí vem. Destacar também aqui a Astana e o Fortunato. Eu acho que Fortunato, com o tempo que já perdeu, se calhar vai-se agarrar aqui à camisola da montanha. E acho que vai fazer um giro mais interessante do que se fosse tentar fazer... E vai andar sempre lá nas fugas, para pelo menos, efetivamente, tentar esta... Porque, no fundo, a Astana precisa destes pontos e acho que vai ser interessante. A UAE, a meu ver, está expectável. Ou seja, uma equipa mais jovem, não tem tanta maturidade e querendo ou não, McNulty, Ayuso e Del Toro vêm logo seguidos aos primeiros 3, que são Mats Pedersen, Roglič e Vasquez. Esperava um bocadinho mais da Ayuso, esperamos sempre, são os líderes. Gostava de o ter visto ontem a terminar um bocadinho melhor do que aquilo que terminou. Mas também ainda não chegaram os momentos em que eles têm realmente que se assumir. Eu, depois daquilo que aconteceu ontem, eu tinha alguma esperança que agora, hoje, tentasse na subida pelo menos testar a Ayuso, porque a Ayuso já no primeiro dia andou mal colocado, ontem não fez um contrarrelógio à medida do esperado e eu achei que eles podiam pelo menos acelerar um bocado o ritmo com o Pellizzari, com o Daniel Martinez, com gente desse género, a ver se a Ayuso abanava um bocadinho. Acabou por não acontecer e as decisões estão por vir, não é agora ainda que também tens que fazer o QO. Mas lá está, enquanto tu vês uma Bora com personalidade, tu vês a UAE na primeira etapa vinha muito lá na cauda do pelotão, ou seja, não vês uma equipa que esteja e vês ali. cada um a correr por si. Hoje, por exemplo, o Maika vinha completamente cá atrás no pelotão. O Maika está a ser guardado para a última semana. Mas quando é com o Pogacar é diferente, estão lá todos, está sempre o bloco completo, não é assim meio separados, digamos assim. Esta é a diferença. Destacar pela negativa, sem dúvida, o Wout van Aert ontem foi muito mal ter perdido 38 segundos, mas hoje perder mais de 15 minutos, então foi mais estranho ainda, a meu ver. E acho que é aqui um statement do belga a dizer que eu estive doente, portanto não vou conseguir dar mais que isto. Ou então espera que vá melhorando ao longo do tempo, mas isto vai ser complicado. Eu acho que ele chegava a este giro com muita esperança, no sentido de um bocado uma tour de redenção, de voltar às vitórias, e acho que estas 2 etapas eram 2 tipos de etapas que decorreram de forma que ele podia ganhar, e efetivamente passaram-se 3 oportunidades, e nenhuma delas foi materializada pelo belga. Mas também do que se fala, como tu referiste bem, ele não teve a preparação perfeita, teve doente na última semana, etc. Mas já está do rescaldo feito do que se passou os 3 dias, vamos olhar para a frente e diz-nos o que é que estás à espera na próxima semana. Lá está. Que é que espero acima de tudo que na etapa terça-feira, etapa 4, na chegada a Lecce, que é a primeira para os puros sprinters, que finalmente apareçam os nomes como Kois, Sam Bennett, Groves, Gerben Tyson, Fretin, ou seja, aqueles mais puros. Magnier. Está no giro. Ei, foi.
Foi. E agora sem Landau também ainda está mais. É que está na minha equipa da Fantasy. Até agora não Isso está é na que equipa de custa. ninguém. Ele está... Vamos avançar. Vamos Manhã avançar. também, eu gostava que Manhã aparecesse para o nosso bem. Não, mas estes dias também eram demasiado duros para eles. Eu não acho que tenha sido grave até agora. Ele não tem Eu estado depois de bem. ver o que vi na Figueira, eu achava que a primeira etapa Sim, estava ele ao podia ter nível passado na dele. primeira, eu percebo. Mas efetivamente, não Mas sei. o ritmo foi muito alto, atenção, não é? Arensman e G não ficam para trás à toa. O que é O certo ritmo é foi que muito desde alto. que o Manhã perdeu na Lessâmia para o Matthew Van Der Poel, em que parece que desceu à terra, desceu com os dois pés e nunca mais de lá saiu. Vamos ver. No próximo episódio já vamos ter uma melhor noção do que é que Manhã está ou não está a valer, acho eu. Na segunda etapa, é assim uma etapa mais sinuosa, embora alguns descrevam como uma etapa plana, não é, é tudo menos plana. E temos o Monte Scaglioso, que são 2,9 km a cerca de 8,4%, já dentro, a terminar dentro dos últimos 30 km, e depois os últimos 30 km têm ali muitos topos. Não é uma etapa plana, pá. Acho que ninguém disse A isso. Fantasy dá como uma etapa plana, a ver. Ok, ele é que faz as regras. ok. Exatamente. E efetivamente aqui, ou das duas, uma, ou vai uma etapa para a fuga, ou efetivamente vais ver aí, se calhar, Toms Pitcocks desta vida a tentarem fazer alguma Roglic. coisa. Roglic, se calhar, mas ainda assim, como depois Roglic tem a etapa 7 para se preocupar, estou mais a pensar naqueles outliers que vêm aqui atrás de uma... Vejo um Carapaz, por exemplo, mais do que um Roglic. Mas pronto, a etapa 6, que é a chegada a Nápoles, para mim vai ser igual à etapa 4, ou seja, uma etapa de puro sprint, que eu espero que novamente os sprinters possam dar aqui um ar da sua graça. Não sei se Mads Pedersen vai continuar com a rosa até aqui ao final da etapa 6, visto que a etapa 5 tem esta sinuosidade toda, mas pronto. A etapa 6 não é exatamente igual à do ano passado em Nápoles, mas foi o Alav Coy que ganhou em que venceu. Nápoles. Vamos ver como é que vão estar agora. Gosta do Certeza sul, que eu sente-se bem no sul de Itália. Vamos ver para quem é que a Visma vai trabalhar. Vai trabalhar para o Coy. nestas também etapas, acho que eu sim. Se Depois o do Van Van Aert Aert. tivesse de rosa, por exemplo, que podia ter acontecido, Certo. até podia haver Eu alguma também dúvida. acho que Eu sim. acho que sendo assim, Mas acho que eles vai às trabalhar vezes para... dizem que depois passam-se da cabeça, querem dar uma Van Aert e depois... Ainda bem, senão nós não tínhamos nada para falar, não é? Quanto verdade. mais erros polémicos das equipas houver, mais fácil é para nós fazer os episódios. Sem dúvida. A etapa 7, sexta-feira, sem dúvida vai ser aquela primeira mesmo para a GC. Temos a subida a Tagliacozzo, que no fundo é feita pela Mária, se não estou em erro, em que são 9,3 km a 4,5, mas depois o final são 2,6 km a 9,1%. Portanto, onde eu vejo que será aqui que se calhar Roglic irá tentar Tem pegar a na cara rosa. dele, não é? Tem mais a cara dele do que a cara do Ayuso. Para já nada, neste momento, para mim tem a cara do Ayuso. Até que ele prove o contrário. Mas, porque de facto agora está com uma personalidade diferente. Está a correr com uma Sim, e equipa este grande. tipo de chegadas de 1 km, 1,5 km, 2 km, 9, 10% é onde Roglic fez a carreira dele, não é? Aliás, ele não tem 4 voltas à toa, há muitas chegadas deste género na volta e é onde ele costuma ser mais dominador, sobretudo se sentir algum tipo de fraqueza em Ayuso, até poderá tentar ganhar mais uns segundos, mas pelo menos às bonificações, eu acho que a Red Bull, vai controlar esta etapa com vista a ser a primeira vitória em etapa de Roglic. Vai ser mais uma etapa em que se vai fazer uma seleção natural da GC. Se calhar mais até do que na etapa depois do domingo do Sterrato, porque no fundo tu perderes tempo no Sterrato e com o tipo de competição que tu tens, ou seja, Ayuso não anda mal numa clássica com Sterrato, Roglic não anda mal. Vimos o ano passado Vingegaard numa etapa do Tour que também tinha Sterrato e a coisa também não correu assim mal. A não ser que tenhas um furo, que pode correr mal se o furo for numa altura crucial. Vejo mais crítico aqui a etapa 7 para a malta que não conseguir fazer o final da subida, perder algum tempo e ficar para trás na geral, tipo o Arensman, do que propriamente na etapa 9. Esta foi de na borla. segunda Siena. Esta tipo o Arensman foi só... Isto é recorde do Guinness de Arensman ter ser É referido porque no tu programa. estás cá hoje, prato. Eu tinha Nós saudades estávamos- tuas. Não percebes? Ele já está a começar a ficar com cara de poucos amigos. Não falam mais mal do meu menino, já chega. Depois a etapa 8, sábado, antes do Sterrato, é uma etapa de sobe e desce, parece uma clássica, digamos assim.
Eu normalmente diria fuga, mas eu que estou a ver o Mads Também a tenho andar... aqui fuga. Mas eu que estou a ver o Mads a andar já não sei nada. E lá está, não sei propriamente o que é que poderá acontecer. Acho que vai ser uma etapa que basicamente a fuga vai se mandar para a frente. Quem tiver com a rosa vai tentar fechar espaço para aquilo não se tornar crítico. Acho que podem tentar mandar para a fuga homens como Derek G, entre outros. Outros Só para causar o pânico. Sim, Só sim, para sim, causar claro o pânico. E se não, acho que é mais uma daquelas que Pidcock vai tentar meter aqui um chavão ou até Carapaz. Eu agora estou com esta do Pidcock e do Carapaz. Sim, eu percebo. Porque acho que o Os dois, Carapaz entre os homens maluquinho. da geral, são os mais malucos. Por isso Exatamente. podem fazer mais coisas. Etapa 9, Sterrato, chegada é Grúbio com chegada a Siena e acho que efetivamente aí a malta do ciclocross vai dar aqui uma na ferradura e se calhar... E sobretudo vai ser um dia muito nervoso. E vai, porque uma queda pode originar uma desistência, um furo pode fazer perder muito tempo, portanto acho que as equipas vão estar cautelosas, mas ao mesmo tempo há depois a malta do ciclocross que tem ambições em estar bem no dia. Mais na luta pela etapa do que outra coisa. Exatamente. E dá nota então lá para casa que no próximo domingo, esta etapa que o Bau está a falar, é a mini Estrada Bianca e eu acho que se há dia de sofá, é esse dia, porque vai ser um dia muito nervoso, vai ser um dia com muita disputa entre aqueles que são os homens da geral a tentarem aproveitar erros uns dos outros e aquilo que será a disputa pela etapa. Para além temos a fantástica chegada à Siena, depois da subida de Via de Santa Catarina, que é um dos momentos mais bonitos, pelo menos para mim, do ciclismo. Pratas, o Bau foi aqui mais ao detalhe daquilo que é a próxima semana, de uma forma mais geral, do que é que tu esperas e que protagonistas é que tu esperas ver nestes próximos 7 dias da Vuelta? Eu tinha 6. preparado aqui, fiz uma análise para perceber até quando é que a Rosa ia aguentar. A Rosa destes 13 dias na Albânia. O Mads Pedersen acabou por recuperar hoje a Rosa como era se calhar o cenário mais plausível. Se fosse o Roglic a manter a Rosa, eu acho que ele ia devolvê-la assim que pudesse, nomeadamente na etapa 5 em Matera, ia deixar a fuga vencer e ia entregar a Rosa. Sendo que o Mads Pedersen conseguiu recuperá-la já, acho que vai aguentá-la até a etapa 7, que é a etapa Da subida que estávamos a falar há pouco, que é a etapa mais perigosa. Do Talhacoso, que é a primeira chegada em alta, e eu acho que aí vai ser ao Roglic ou ao Ayuso, um deles que para mim são de longe os mais fortes da geral. Acho que um deles vai vencer a etapa e vai envergar a Rosa. E aqui estou já a dizer que o Ayuso, se vencer essa etapa, vai vencer não ao sprint com o Roglic e vai vencer. Estás a dizer isso e está-me a vir à cabeça que a etapa pode ser uma grande seca e aquilo ir para a fuga e se calhar nenhum dos dois querer a Rosa. Só por aqui Esta nota. uma outra perspectiva em cima da Também mesa. não se entusiasme em excesso. Eu acho que aquele tipo de final a Red Bull vai querer pelo menos os segundos de bonificação. Por isso acho que para a fuga vai ser difícil. Possivelmente. Acho que mais provável na quarta-feira, na etapa 5, haver no sábado, depois na etapa uma fuga. seguinte. Acho que na etapa 7 é muito mais as características do Roglic, por isso acho mais difícil. Mas sim, Pratas. Neste momento, o Bau claramente já deu aqui muita indicação de que na luta que era o principal duelo que se esperava, Roglic-Ayuso, ele está claramente a achar que a Roglic deu muito melhores indicações e que neste momento nada é a cara da Ayuso. Cito Fábio Babau. Como é que tu te encontras neste caso? Achas que há alguma coisa do que vimos até agora é particularmente relevante? Não, efetivamente, o Roglic deu melhores sinais do que o Ayuso, mas isto é uma grande volta, são 21 dias, não são os primeiros 3. Isto é possível perder-se uma grande volta nos primeiros 3 dias, mas ninguém ganha uma grande volta nos primeiros 3 dias. Isto é um chavão. Está mesmo velho o Pratas, não é? E eu acho que ao longo dos dias, acho que a frescura do Ayuso vai acabar por se sobrepor a Roglic. Se calhar sou eu que gostava de ver um Juan Ayuso que é tão alfa, individualista, ter mais expressão, digamos assim, dentro do pelotão e ter a equipa com ele. E eu não sinto que Não foram a equipa 3 primeiros esteja dias 100% com autoritários. ele. Não foram 3 dias autoritários. Não vês o AE, ou seja, sabes que eles estão lá e estão logo a seguir aos 3 primeiros, mas não são protagonistas. E tu estás habituado a ver uma AE protagonista. E acho que neste momento a Red Bull aparece mais na corrida do que propriamente a UAE.
Vamos ver quando vierem as dificuldades, sem dúvida. Eu só falei até o momento, eu não te digo que possa vir a ser até o Ayuso mostrar em contrário, que tem cara para alguma destas subidas. Para já não tem. Por enquanto não tem cara para nada, como disse bem o Bau. Aproveitando o facto que vocês não tiveram cá a semana passada e que também ainda estamos numa fase inicial do giro, vocês não participaram nas nossas apostas, mas têm agora a oportunidade de participar nas nossas apostas. Eu nem vou repetir a minha, já me humilhei a semana passada, não preciso me humilhar novamente. Mas Bau, pódio. Para o E pódio hot take? tenho Roglic, Ayuso e Tiberi. O meu hot take é que a Visma vai ter um total de 0 vitórias neste giro. Olaf Koy não participa. Nem Van Aert. Mas o Bernardo Nem é a mais Fini. difícil. Então, por curiosidade, por exemplo, para a etapa de terça-feira, amanhã para quem nos está a ouvir em casa, quem é que tu achas que é o favorito? Sam Bennett, Fretin, Mads, Vais ver um Groves, Groves. mas a minha aposta seria Sam Bennett. Sam Bennett? Sim. Ok, Para isto são manter o quase meu dois hot hot takes num. E tu, Pratas? Queres saber o vencedor da etapa 4? Podemos começar por aí. Pode então. ser o Olav Koy. Olaf Koy. Para mim é o sprinter mais rápido e tem que mostrar. Não, e ainda eu acho que estes primeiros 3 dias agradaram ao Olaf Koy no sentido em que o Van Aert não entregou. Por isso, eu acho que aqui isto facilitará o Van Aert como trabalho de lead-out por exemplo, se o Van Aert estivesse de rosa, ou mesmo se estivesse muito perto nesse ciclamino do Mads, havia mais aquela coisa de tentar mantê-lo por perto, tentar que ele fizesse o top 5 mesmo que fosse lançar o Koy. E eu acho que o Van Aert assim, já estando longe na geral e estando longe no ciclamino, fica mais dedicado ao sprint de Koy, o que o pode beneficiar. Resta saber a forma do sprinter neerlandês, porque ele também vem de lesão. É um bocado por aí. Top 3, Ayuso, Roglic e Derek G. Ok? E Derek G mesmo, apesar, é um homem de convicções fortes, já viste? é tal coisa, isto é grande volta. Falta muito, São 3 semanas. Falta muito. Isto é uma Falta maratona, não é um montanha. sprint. O meu hot take é que o Timo Arensman vence uma etapa e termina precisamente no 6º lugar. No 6º lugar. Sim, isso não Pelo devia ser terceiro um ano hot take, consecutivo. porque é o que acontece sempre. Ele faz sempre 6º. Vamos avançar então agora para a Vuelta feminina. Tivemos a primeira grande volta da época do setor das senhoras, digamos assim, e havia uma grande candidata à partida, acabou por se verificar, mas antes de irmos a esta que foi a principal protagonista, vamos pedir aqui ao Bal que nos conte um bocadinho do que foi o dia-a-dia e a história destes 7 dias. Então, a Vuelta feminina começou com um contrarrelógio por equipas, que foi facilmente aniquilado e ganho pela Lidl Trek, e onde vimos a neerlandesa Helena Van Dijk de cor-de-rosa, aos 38 anos, depois de ser mãe, depois de um segundo lugar na Amstel Gold Race, a mostrar que ainda está aí para as curvas. Eu fiquei pessoalmente satisfeito por ela ter envergado a rosa. Acho que é o confirmar de que ela está bem neste regresso, ou seja, já não é a Helena Van Dijk de outros tempos, mas nota-se que aquilo que tu vais ganhando com a idade é sem dúvida a experiência, é o saber estar nas corridas e perceberes melhor quando é que tu podes ter uma oportunidade ou não. E saber agarrá-la quando ela Saber agarrá-la, sem dúvida. Por outro lado, depois na etapa seguinte, a etapa de sprint foi Marianne Vos, também ela neerlandesa. Também ela com 37 ou perto. Acho Também que é ela 37. nos seus 30, mas num ponto de forma completamente diferente. Sim. Marianne Vos vinha em exponencial e só veio confirmar aquilo que nós achávamos. Não conseguiu vencer na etapa 3 porque foi ganha pela Gerritze, é assim que se diz? Acho que sim. Gerritze ou Mas eu costumo Gerritze. dizer assim. Mas a Marianne Vos ficou logo em segundo classificado. Basicamente, a camisola verde ficou sempre agarrada a Marianne Vos. Na terceira etapa, tivemos Anna van der Breggen a mandar-se para a frente e a deixar a concorrência toda para trás, a mostrar aqui à sua antiga pupila, Demi Vollering, que é possível. Acho interessante, sem dúvida, a época que Van der Breggen está a fazer, porque nada previa, não é? Acho mais complicado, se calhar, no ciclismo masculino existir esta possibilidade, ou seja, tu estares fora durante um tempo, voltares nos teus 30 e ainda conseguires. É difícil, porque o ciclismo masculino ainda por cima está a ter uma explosividade nos mais jovens que eu acho que o feminino ainda não consegue acompanhar. Mas de qualquer das maneiras é uma grande lição de vida, no fundo, porque
São se há 3 um ano anos parado. se há um ano estavas a treinar a equipa e Estavas no neste carro? momento estavas no carro e neste momento não apenas és uma opção da equipa, mas tornas-te um ponto fulcral desta própria equipa, que no fundo é a SD Works, é esta equipa caricata que nunca potencia, ou se calhar quando potencia é para o seu interesse próprio, mas não potencia o interesse do ciclista, é o interesse da Ou pelo menos é estrutura. polémica, no mínimo, muitas vezes. É não muito. Taticamente. É muito. Mas pronto, eu vou avançar, porque na etapa seguinte, que era a primeira de GC, Demi Vollering meteu o coto e veio comprovar que, no fundo, ela já o ano passado tinha esta exponencialidade, já no ano passado era a favorita, simplesmente teve aquele percalço no Tour que a própria equipa também não conseguiu dar resposta e acho que a FDJ lhe veio dar essa segurança. Que a equipa está toda em Falando torno de dela. Vollering, tens uma Juliette Labus que está a fazer uma época brilhante e é sem dúvida o braço direito de Demi Vollering e sente-se quando tu tens a capacidade e tens a equipa ao teu lado, os resultados estão lá. Esperávamos se calhar mais dela nas clássicas, mas Demi Vollering é sem dúvida a melhor voltista do pelotão feminino. Mais do que a melhor voltista, eu diria que ela é indiscutivelmente a melhor trepadora. Ou seja, Também. quando são montanhas a sério... Há muita expectativa Quando para são ver o que- montanhas a sério, ela ganha basicamente sempre. Sim. Sim, mas há muita expectativa para ver o que é que Lotte Kopecky pode fazer este ano no Tour, não é? Ui, eu acho que E a competir Caixa com ela- Nieviadoma também não vinha na melhor forma, Certo, porque, claramente. porque se a tivesses melhor, se calhar poderia dar aqui mais luta a Demi Vollering, mas sem dúvida que é como tu dizes, também na minha opinião é a melhor trepadora do pelotão feminino. Etapa 1, 2, 3, 5, 6. Etapa 5 foi por Marianne causa do Vos, prólogo, novamente. E efetivamente só veio Dia- comprovar que a camisola era toda dela. E no final, a última etapa, tivemos Demi Vollering. Já na última subida, já só restavam as da geral, que no fundo era Marlene Ross, a Demi Vollering, Marlene Ross E Ana Van der Breggen. e Anna van der Breggen, exatamente. E que tinhas Carbaol, Que faz também que fez também uma à grande Espanha. volta. Efetivamente, Vollering mostrou novamente que é mais superior em relação a todas as outras e E conseguiu finalmente teve a destacar-se. SD Works a trabalhar para ela. Foi preciso ir-se embora. Sem dúvida. Mas ali já foi uma coisa diferente, não é? Sim. Mas não deixou de ser. Eu acho que se ela estivesse na mesma equipa, a Ana Van der Breggen não tinha feito aquele trabalho. E eu, por acaso, queria só destacar que não destaquei, foi na vitória de Marianne Vos na quinta etapa. Misha Bradvold faz um excelente sprint. Ela que já tinha vencido na Amstel Gold Race, porque a SD Works é esta equipa que pode ter a melhor sprinter em prova, mas Deixa a corrida decidir-se de outra forma. se não for ela que esteja lá no momento da decisão, vamos com quem temos lá para certificar-nos que a equipa está lá. E veio a comprovar que, efetivamente, só não ganhou por um milímetro e pela maneira como é feita a curva na meta, porque, a meu ver, também foi um excelente sprint. E pronto, foi uma volta em que, efetivamente, ganhou aquela que era a mais esperada e ficamos contentes porque gostamos dela. E muito rapidamente, até porque não temos tempo agora de fazer uma antevisão ao torneio, isso faria sentido. Na próxima grande volta, achas que são favas contadas ou achas que Kopecky, a Niewiadoma, ou seja, aquilo que Vollering e o domínio que Vollering mostrou nesta volta faz ter uma perspectiva diferente em relação ao Tour ou continua tudo como Não, estava? não há favas contadas no ciclismo, sem dúvida, mas se tudo correr pelo normal, Demi Vollering é a favorita a vencer o Tour. Tendo a concordar contigo. Pratas? Tendes a concordar com ele também? Sim. Custa-me ir contra a Lotte Kopecky, mas Mas pelo menos, até ver, eu só acredito depois de ver. Não é que ela até já fez um pódio no Tour, mas foi em circunstâncias diferentes e o Tour agora é mais montanhoso também do que era nessa altura. E Lotte Kopecky é uma ciclista extraordinária, parece ter perdido um bocadinho nas clássicas. Vamos ver o que é que dá no Tour, mas também, quando for o Tour feminino, nós cá estaremos para fazer a antevisão do Tour feminino. Antes disso até ainda vai haver giro. Se não estou em erro, também com uma grande start list, sem Vollering, mas com Elisabeth Borghini à cabeça como principal favorita. Tirar aqui um bocadinho para falar destes fenómenos, o Bau já falou um bocadinho da Ana Van der Breggen, mas a Van der Breggen está 3 anos ou 4 anos sem competir, era a diretora desportiva da SD Work, volta à competição, pódio na Strade Bianca, competitiva nas clássicas, agora chega aqui e ganha uma etapa, faz pódio, e depois outro nome que é a Marianne Vos, incontornável, 256 vitórias, acho eu, no ciclismo de estrada, mostram que não só a idade não as impede de competir, como que a qualidade continua lá. O que é que te apraz dizer sobre estas duas senhoras do ciclismo?
Primeiro que tudo, são duas holandesas, ou neerlandesas, que estão no Olimpo do ciclismo feminino, da história do ciclismo feminino. E as duas foram capazes de se reinventarem em circunstâncias bastante diferentes. E, aliás, a Anna van der Breggen, apesar de ter estado reformada há 3 anos, é mais nova do que a Marianne Vos. Acho que tem 35 e a Vos tem... A Vos tem 37. Tem 37. A Anna van der Breggen, depois de 3 anos parada, regressa e consegue rivalizar com ciclistas em grande nível e agora chega numa fase em que as jovens estão cada vez a aparecer mais novo. Disseste no ciclismo, referiste no ciclismo masculino, isso nota-se e é flagrante. Ciclistas com 19, 20 anos já estão quase no topo. Mas no ciclismo feminino isso também está a começar a acontecer. O ciclismo feminino é dos desportos que se calhar está as modalidades que está a crescer mais. Sim, cada vez se nota mais um equilíbrio maior, cada vez mais jovens, e não é fácil uma pessoa de um ciclismo antigo em que eras dominadora numa componente e era muito fácil e ganhavas 10 flash valores seguidas, como ela fez. No ciclismo feminino, tu vens de distâncias mais curtas quando não és profissional e passas por uma maior exponencialidade de quilómetros quando tu passas Há um salto mais agressivo. Muito mais agressivo. Sim, ainda é muito polémica aquela questão do sub-23. Sim, não há bem um circuito sub-23. Mas eu também acho que isso deve estar por poucos anos, porque claramente há um caminho de um aumento da profissionalização no ciclismo feminino notório, não é? Pronto, e realmente foi um regresso em grande em que ela chega e consegue vencer uma etapa de forma categórica e fechar um pódio. Está bem que faltam alguns nomes, mas é um resultado excelente. E a vitória de etapa dela é uma vitória de quem andou lá muitos anos também, não é? Ou seja, o grupo é reduzido no fim da subida, ela lê a corrida, vê cá uma pequena paragem, coloca-se na frente. Mota também ajudou, agarradinha à Mota sempre que foi possível. O que eu ia dizer é que tu vês mais aparecerem jovens, tipo uma Puck Peterson, que tem 22 anos, mais em provas de um dia. Okay. E aí tu vês, se calhar, mais explosão do que aparecerem voltistas e trepadores puros. Isso não acabas por não ver tanto. E continuando, e as pratas? Sobre a Marianne Vos, ela continua a dominar aquelas etapas meia ganga, quer dizer, não tem rival, apesar dos anos passarem, e mesmo nas etapas ao sprint, quando a Lorena Wiebes não está, é um bocado ela consegue. Sim, e as sprinters também não se apresentaram na volta, basicamente, não é? Sim. Ou não havia, das sprinters que não estavam presentes. Ela aqui nas 4 etapas que ela podia disputar, em 2 faz primeiro, nas outras 2 faz segundo, e eu reti principalmente a vitória que tu referiste sobre a Breda World. Claramente a ciclista da ST Works foi a mais forte naquele dia, mas a Vos controlou a etapa e controlou o sprint. Não controlou a etapa, controlou o sprint e lançou a bicicleta na altura certa e venceu. Nota-se que há ali uma diferença de categoria e ela ainda consegue. Sabe muito. Outros destaques, acho que já falámos aqui se calhar daqueles. Sobretudo Marianne Vos e Demi Vollering foram os dois principais. E a Marianne Vos já atingiu as 250 vitórias. Já nem sei, parei de contar nas 250, já deve ir quase nas 260. Mas positivo, ou seja, tu percebes que a SD Works perde um bocado o monopólio do ciclismo feminino e eu acho que isso acaba por ser benéfico para o ciclismo feminino em si, porque coloca-te aqui mais possibilidades em cima da mesa e sem dúvida que se houve equipa que aproveitou com isto foi a FDJ Sue, ao contratar Demi Vollering e Juliette Labous, acabou por criar ali uma dinâmica de equipa que a SD Works, a meu ver, perdeu, embora tenha Anna van der Breggen à cabeça e sendo ela a diretora da equipa, nota-se que é menos equipa do que uma FDJ. Não, e de antes, quando a SD Works perdia, quase, ou muito, a maior parte das vezes o discurso a seguir era como é que elas perderam a corrida. Era raro ser as outras que ganharam. Uma Lidl Track com a Elisa Longo Borghini na altura. A corrida era sempre muito à volta da SD Works e claramente agora o pelotão está mais equilibrado. E as corridas até foram bastante interessantes, sendo que a volta à Espanha a nível de espetáculo não foi espetacular no meu ponto de vista. Acho que as etapas acabaram por ser relativamente previsíveis e na montanha acabou... Ou seja, a classificação geral nunca teve em discussão. Outros destaques, Pratas, para fechar? Destaques sobre a Vuelta. A Reusser da Movistar, que faz está a fazer a época de estreia nesta nova equipa e faz o seu melhor resultado sempre em prova por etapas. Outra corredora que também já referimos, a Femke Gerritse,
jovem de 23 anos da SD Works, está a aproveitar muito bem o espaço que ganhou devido às várias saídas da equipa e venceu uma etapa, andou de vermelha, aguentou a vermelha até às... Até à montanha? Até à primeira etapa montanha das Lagunas de Neila. E depois queria também referir duas ciclistas da Jayco, a Letícia Paternoster, que tem tido algum azar esta temporada, com algumas quedas e que nos tem lixado a vida na Fantasy, mas conseguiu vestir a Roja e espero que seja o início de uma boa fase, porque ela E manteve-se em cima da bicicleta. ainda é jovem e chegou até ao fim. E outro destaca a Trinca Colonel, que ficou em 7º da geral, ciclista muito consistente, não falhou o top 20 em nenhuma etapa e termina em 7º. Não falhou o top 20 em nenhuma etapa? Em nenhuma etapa. Espetacular. E terminar em 7º é um resultado claramente acima daquilo esperado. E por falar no número 7, 7 etapas, 7 vitórias neerlandesas. Até no contrarrelógio por equipas foi a Van Dijk que Domínio venceu. absoluto. E outra curiosidade sobre o número 7, o top 7 da geral são tudo ciclistas que estão a fazer época de estreia na sua equipa. Excluindo aqui a Anna van den Breggen, que estava sem equipa. Estava sem equipa, por isso é uma novidade. É curioso que estas mexidas já estão a ter... E a FDJ mete 3 atletas no top 10. Exatamente. Mesmo tendo que trabalhar, e trabalharam. E tiveram em volta de Vollering, mas aí também se prova bem a qualidade. E até se pensou que eles podiam poupar Music ou Labus para o giro, mas eles trouxeram cá a carga toda, querem que o Vollering se senta claramente E porque, que a equipa está com ele. no fundo, a SD Works, se tu tiras Kopecky, perde um bocado aquilo que é a SD Works. Da mesma forma, se não for com Lorena Vibbs, perde-se ali um bocado. Acho que eles, de facto, perderam imenso com a saída de Demi Vollering. Olha que Bastante estranho, penalti. uma equipa perdeu imenso com a ciclista que é normalmente a dominadora. Nós falámos muito durante o inverno do que era esta transformação do ciclismo feminino, porque o mercado de transferências foi uma loucura. E o que tu estás a dizer de a SD Works perdeu o domínio trouxe mais espetacularidade e imprevisibilidade ao ciclismo feminino. Aquilo que o Prata estava a dizer de que as 7 primeiras ciclistas desta corrida, que realmente é uma estatística impressionante, são ciclistas que o ano passado não corriam pela equipa que corre agora, mostra que a época de ciclismo feminino tem muito para dar este ano e que teremos muito espetáculo à nossa frente. Assim nos despedimos de mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Para a semana cá estaremos para o rescaldo da segunda semana do Giro. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter, no Instagram. E péssima saída, peço desculpa. Um abraço e até à próxima.